hoje uma nova aula, certo? A gente vai finalizar a unidade 4, onde ele fala justamente sobre o pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, tá? Onde os países europeus, eles estavam lá assolados em uma crise econômica por conta que esses países estavam totalmente inseridos na Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, né, o que é que acontece? A Primeira Guerra Mundial, ela provocou uma série de traumas e crises, aonde? Em quase todo o mundo. Os Estados Unidos, então, ele ele participou da Primeira Guerra Mundial, porém, ele estava fora do seu país, né? O governo, então, ele enviou tropas para a Europa. A guerra não aconteceu nos Estados Unidos, então o país ele não estava passando por problemas econômicos como a Europa. Apesar dos Estados Unidos ele ter uma sua participação na guerra, como eu falei, ele não foi o palco de combates, não sofreu nenhum dano. Além disso, a guerra ela destruiu grande parte do potencial industrial europeu. Lembra-se lá da Revolução Industrial na Inglaterra? Então, a guerra, ela assolou, ela devastou quase todo o continente europeu, dos países que estavam lá juntos, inseridos na Primeira Guerra Mundial. O que que acontece? Então, entra aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele passa a ser um dos maiores credores financeiros, tá? Não só financeiros, mas também alimentício, farmacêutico, porque ele revendia esses produtos aos países europeus. Ele emprestava dinheiro aos países europeus para que eles pudessem, então, aí se erguer novamente mundialmente. O que que isso, então, causou? Causou uma superprodução, né? As indústrias, partindo primeiro na agricultura, a agricultura começou a produzir cada vez mais alimentos. As indústrias começaram a produzir mais equipamentos de telecomunicação, industrializados, para que pudessem, então, aí revender para a Europa, porque eles viram que a Europa era um dos mercados que estavam mais consumindo. Isso gerou, então, uma crise de 1929, ou a crise de 1929, assim chamada, onde os Estados Unidos, ele já era um dos países mais importantes do mundo. Ele já ocupava a primeira posição dos países mais ricos do planeta, por conta dele estar sempre emprestando dinheiro aos países ingleses e tudo mais, como eu já tinha falado para vocês. Cerca de 30% da produção mundial se concentrava justamente na dinâmica econômica nos Estados Unidos, tá? Ou seja, a construção civil, a indústria automobilística e o setor elétrico, tudo isso aí, ó, que eu já tô falando, já tô saindo lá da minha parte agrária e já tô chegando na minha parte de industrialização. Então, as indústrias, elas começaram a produzir cada vez mais, porque elas imaginavam que iam ter sempre um mercado consumidor. Então, elas começaram a pegar dinheiro emprestado com os bancos para que elas pudessem, então, comprar mais produtos para produzir cada vez mais. E isso foi agravando um pouco aí a economia americana. Aí, aqui a gente tem o primeiro, dos seus antecedentes. O grande apitismo na década de 1920, nos Estados Unidos. O elevado ritmo de produção agrícola e industrial, como eu já falei, produzindo muitos produtos agrícolas, produzindo muitos produtos industriais. Isso foi crescendo o consumo, né? Porém, vai acontecer algumas coisas mais à frente que esse consumo ele vai diminuir. Ele fala, então, aqui na grande euforia, né? Na aquisição de ações favorecida pela atividade especulativa. Ou seja, onde é que eu vou comprar ações? Na Bolsa de Valores. Então, aqueles donos de empresas, eles começavam a comprar ações de outras empresas, ou seja, eles estavam gastando dinheiro, porque eles acreditavam, tá, que aquela indústria automobilística, como ela estava revendendo muitos produtos para a Europa, ela ia continuar revendendo. Então, ele poderia enriquecer comprando essas ações. O consumo em massa, ultrapassando muitas vezes as possibilidades econômicas de cada um, o endividamento. Ou seja, as indústrias, elas começaram, como eu já falei, produzir bastante. Os agricultores começaram a comprar
maquinários para levar lá para o campo, para modernizar a agricultura, para modernizar lá colheiteiras. Ou seja, eles estavam mecanizando o campo. Quando a gente faz essas compras, eles acabavam se endividando. Se endividando com quem? Com os bancos. Mas eles estavam na esperança, eles estavam na certeza que eles iriam revender esses produtos. Ótimo, maravilhoso. Mas esse período, ele passou, sim, por um processo de progresso, certo? Até chegar na minha crise, eles passaram por um progresso. Por quê? Porque a Europa, ela estava com a sua economia muito abalada e enfraquecida, e elas estavam comprando, elas tinham que comprar alimentos, ela tinha que comprar medicamentos, certo? Indicadores da crise nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Agora a gente vai sair aí desse progresso, de todo mundo nas maravilhas, cada vez mais enriquecendo. Porém, ou começou a ter uma baixa aí na compra desses produtos. Como ele fala aí na quebra de vendas. Ele fala saturação do mercado interno. O que foi isso, professora? Foi muitos produtos, ou seja, na minha superprodução, eles começaram a produzir bastante, aumentando cada vez mais a sua produção industrial. No entanto, os países europeus, na segunda metade do século, na segunda metade de 1920, eles conseguiram se reerguer economicamente. Eles começaram a retomar o desenvolvimento de suas indústrias. Se eles começaram novamente a produzir os seus produtos industriais, eles não tinham mais por que comprar dos Estados Unidos. Então, saturação do mercado interno. Então, aqueles produtos que eles achavam que iam ser revendidos, eles começaram a ficar armazenados. Eles produziam, mas não eram vendidos, porque houve uma diminuição nas exportações para a Europa. Por quê? Porque a Europa, então, aí ela começou a se erguer, elas começaram a voltar com o seu desenvolvimento industrial. Então, não tinha mais para que comprar. Acumulação de excedentes em estoque, como eu acabei de falar para vocês. O que foi que isso gerou, então, nos Estados Unidos? Uma superprodução. E essa superprodução foi tanto na agricultura como na indústria. Beleza, se eu não estou revendendo, eu não estou recebendo dinheiro. Como é que eu vou pagar os bancos? Como é que eu vou conseguir comprar novos produtos, matérias-primas para continuar produzindo? Então, aí começou, então, aí já gerar essa questão da crise de 1929. Se eu não estou revendendo, se eu não estou mais produzindo em grande escala, eu não estou revendendo em grande escala, eu não tenho para que permanecer com muitos trabalhadores. Então, o que é que aconteceu aí? A demissão de vários operários, aumentando aí, então, meu número de desempregados, certo? Então, esse conjunto de situações provocou essa crise nos Estados Unidos. E aí, quais foram essas situações, professora? Foram a produção em grande escala. Só que eu não tive para onde revender, eu não tive para onde exportar. Isso gerou aí uma superprodução. E essa minha superprodução foi o que gerou a crise econômica nos Estados Unidos. Ou seja, eles começaram a produzir muito mais do que o mercado poderia consumir, gerando aí os grandes estoques de produto. Então, a partir de 1925, algumas políticas foram postas em prática nos Estados Unidos. Os bancos aí, como eu já falei, começaram a liberar créditos, os agricultores pegavam dinheiro tanto para comprar mais produtos, como para modernizar o campo, para o trabalho ser mais rápido. E isso foi gerando um endividamento, tá? Um endividamento justamente aonde? Para cada um dos seus produtores. O que acontece, então, aí? Ocorre o crash em outubro de 1929. Surge aí, então, para mim, uma crise no meu capitalismo, certo? O crash bolsista, ou seja, a crise bancária. Lembra lá que as pessoas começaram a comprar ações na Bolsa de Valores, as pessoas começaram a pegar dinheiro emprestado nos bancos, tá?
Então, o que é que acontece? No mês de outubro, os acionistas correram para tentar se desfazer de suas ações. Eles correram para revender suas ações. Por quê? Estavam tendo crise. Eles sabiam que aquelas indústrias, elas não iam ter mais dinheiro, não iam estar revendendo. Então, não tinha como eu conseguir um dinheiro se esse dinheiro não estava movimentando. Então, ocorreu o crash bolsista. Ou seja, a minha crise bancária em 1929, tá? Em outubro, no dia 24 de outubro de 1929. Ocorreu a queda acentuada no preço das ações e levou a crash, ou a quebra da Bolsa de Nova York. Essa queda na Bolsa de Nova York, ela não foi só nos Estados Unidos que afetou, ela afetou mundialmente, tá? Nas semanas que se seguiram, posteriormente a essa crash, a situação continuou a mesma, não houve melhoria nenhuma. Muitas pessoas que pegaram ações, que utilizavam créditos bancários, o que é que aconteceu? Os bancos, com a falência da Bolsa, os bancos também entraram em falência, tá? Porque eles não estavam mais conseguindo pagar. Os acionistas que compraram lá suas ações ficaram arruinados, decretaram falência, não conseguiram pagar seus empréstimos. Se não conseguiam pagar seus empréstimos, não vinha dinheiro para os bancos, tá? A falência das empresas dependentes dos empréstimos bancários foi o que agravou ainda mais a crise econômica, então aí, na minha crise de 1929. Em síntese, as causas da crise foi, principalmente, a superprodução, ou seja, eles produziram muito mesmo, porém, essa produção, ela não foi revendida, ela não era mais exportada em grande escala para a Europa. E isso causou uma superprodução, acabou que ficou muito produto estocado. A outra causa foi a minha especulação bolsista. As indústrias estão revendendo muito, vou comprar ações na bolsa para que eu possa também fazer parte, ser um acionista nessa indústria. Por exemplo, no modelo Fordismo, eu comprei ações, as pessoas compraram ações justamente na Ford, ela entrou em crise também, porque ela produzia veículos, né? Então, as duas causas, a superprodução e a especulação bolsista. Características, então, aí da minha crise. A primeira crise econômica, quebra do consumo e a procura, acumulação de excedentes. Qual foi a minha primeira característica? A minha superprodução, muito produto estocado. A minha segunda característica da crise foi a crise financeira. Quebra dos preços, deflação, quebra dos lucros, falência bancária, quebra dos preços. Eu vou botar um preço alto em um produto que eu sei que ele não vai ser revendido. Se eu não estou revendendo, o meu lucro que eu achava que eu iria tirar naquele produto não vai acontecer. Como é que eu vou pagar os bancos? Eu peguei um empréstimo, como é que eu vou pagar? Eu não vou poder pagar. Os bancos, então, aí entram em falência. A minha terceira crise é justamente o desemprego. Veja só, mais de 85 mil empresas, elas fecharam, certo? E com isso foi um número em massa, o número de desempregos. O desemprego nos Estados Unidos, ele foi um dos maiores, tá? E essa crise, ela afetou novamente, como eu já disse para vocês, não só os Estados Unidos, mas sim mundialmente. Causou também tensões sociais, o racismo, os negros, por exemplo, os negros que estão trabalhando aqui estão tirando o meu emprego, eles tiram o meu emprego, tá? Então aí houve muita questão de mortes, tá? Aos negros, a xenofobia, a cultura diferente, a proletarização da sociedade, a queda, né, desses empregados, problemas sociais. Claro que quando você está passando por uma crise econômica, vai aumentar a criminalidade, porque muita gente vai assaltar, muita gente vai fazer algumas coisas que estão fora
do normal, a miséria, a pobreza. Lógico, se eu não trabalho, eu não vou ter como comprar alimentos para minha casa. Suicídios, muita gente quando, por exemplo, quando está passando por algum problema financeiro, problema de saúde, ela acredita que aquela solução vai ser o suicídio. Então, muita gente se suicidou. Então, veja as características da crise de 1929. Primeiro, foi a econômica, quando teve a minha superprodução. A segunda fase foi a crise financeira, quando eu tive a falência dos bancos. E a terceira foi a social, quando eu tive o aumento do desemprego, as tensões sociais e principalmente os meus problemas sociais. Com tudo isso, certo? Eu já falei aí sobre a mundialização da crise. Causas: retirada dos capitais americanos da Europa, ou seja, a Europa não precisava mais de produto, já tinha retornado ao seu desenvolvimento industrial. Então, para que continuar lá com meus capitais americanos? Então, o dólar, então, ele passou a ser desvalorizado. Lembra-se, Estados Unidos, um país mais rico. Então, meu dólar, ele estava espalhado. Os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a Inglaterra, emprestava dinheiro para a França. Então, ele emprestava em dólar. Como eu não estou mais precisando desses dinheiros, o que acontece? O meu dólar, ele então, aí, desvalorizado. Retração do comércio mundial, ou seja, quebra das importações. Se eu não estou podendo exportar, eu vou importar o quê? Como é que eu vou poder importar se eu não tenho como importar? Eu não tenho dinheiro, certo? Então, aqui, encerramento de bancos e empresas deles dependentes que estavam lá na Europa, afetando os países industrializados que não conseguem vender seus produtos. Os países subdesenvolvidos, por exemplo, o Brasil, que o Brasil era um dos maiores exportadores de café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que mais consomem café no mundo, ultrapassa até o Brasil. Então, essa crise, além de ter chegado nos países desenvolvidos, afetou ainda mais os países que estavam em subdesenvolvidos. Uma notazinha para vocês entenderem. A União Republicana Socialista Soviética, ela estava lá no seu socialismo. Ela tinha lá os seus planos quinquenais, onde o Estado era o dono de tudo, tudo no coletivo. Então, eles não sofreram. Foi o único país, foi um dos únicos países que não sofreram, então, aí com essa crise de 1929. Esse fato daqui, ó, essa crise econômica, crise financeira, crise social, gerou a Grande Depressão. Muita gente se matando, se suicidando, os números de mortes por racismo aumentando ainda mais, certo? Aí aqui eu tenho o New Deal, tá? É um exemplo dos Estados Unidos. Então, o que acontece aqui? O Estado, então, aqui, ele intervém. Então, agora vamos, então, aí fazer um levantamento, vamos tentar aí recuperar a economia americana. Então, o que acontece aqui? Ocorre aí esse New Deal, ou o Novo Acordo, certo? New Deal ou o Novo Acordo. Ele foi criado justamente quando o presidente Franklin Delano, quando Roosevelt, tá? Ele entrou no poder, ou seja, o que foi que ele fez principalmente? Ele diminuiu a produção e estabilizou os preços. Não aumenta, deixa do jeito que está. Com isso, houve a diminuição do desemprego, aumentar o poder de compra. E quem é que aí estava no poder? O Estado, tá? Aí o Estado, ele interviu, ele entrou. Ele disse, não, peraí, eu vou entrar, eu vou lançar dinheiro, certo? Para que vocês possam aí, então, diminuir essa crise, certo? E isso foi lá, a partir de 1929, em 1932, tá? Quando esse acordo, então, foi uma intervenção do Estado, tá? Onde na agricultura ele limitou limites de produção, ou seja, vamos aí, não vamos produzir muito não, é produzir pouco, mas que dê para você revender,
certo? Ofertou, então, aí, linhas de crédito para exportação. Não, vou oferecer esses produtos por preços mais baixos. Isso vai, aos poucos, vai melhorando. Na indústria, então, ele também fez a mesma coisa. Ele foi nacionalizando e tiveram a sua produção controlada. Principalmente a Ford, que era uma das maiores produtoras dos Estados Unidos de automobilística, né? Nós temos lá o modelo Fordismo, que vocês já viram essas aulas em história lá no 6º ano, e em geografia também, tá? Então, ele, novamente, aí, as indústrias passavam por situações precárias, então aí ele foi novamente reergueu, lançou novas linhas de crédito, tá? Para que essas indústrias elas pudessem novamente se erguer, mas não produzindo, nada de produzir, porque como vai produzir para quê, minha gente, se já tem um monte? O emprego, com a ampliação então aí dos seus investimentos em infraestrutura, postos de trabalho, foram criadas, a carga horária semanal foi reduzida e foram criados o salário mínimo e o salário-desemprego. Aí sim, já melhorou, porque aí eu vou ter um aumento de salário, tá? E eu vou ter uma diminuição nas taxas de juros. A semana de trabalho passou a ser de 40 horas, onde eu ia ter aí, se eu fosse desempregado, o meu seguro-desemprego, onde eu poderia não aí causar um suicídio, certo? Como essas pessoas estavam fazendo. Então, essas medidas adotadas pelo presidente Roosevelt, elas foram tão positivas para a imagem que ele conseguiu se reeleger novamente em 2 candidaturas, tá? No segundo mandato, então, o destaque foi a criação do Welfare State, ou Política do Bem-Estar Social, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores e garantindo o direito de greve, de liberdade sindical e de uma legislação de seguridade social. Então, ele veio, então, aí para recuperar essa economia dos Estados Unidos. O funcionamento aí, então, aí como é que funcionava isso? O Estado criava investimentos, tá? Essa criação de empregos, quais eram então esses investimentos de Estado? Estradas, barragens e pontes. Pessoas eram contratadas para trabalhar, aumentando o rendimento e retomada do consumo. Por exemplo, se eu estou ganhando dinheiro, eu vou começar a comprar aos poucos, mas eu vou comprando, certo? Os impostos, então, diminuíram. Houve significativamente um aumento da produção, porque as pessoas estavam começando a comprar novamente. Houve um equilíbrio do orçamento, nada de gastar exageradamente, e financiados pelo déficit orçamental. Essa crise chegou mundialmente, como eu disse para vocês. E no Brasil, essa crise ela foi uma das maiores, tá? Porque quebrou a oligarquia cafeeira. Lembra lá quando a gente estava estudando no ano passado, a coronelística, né? O latifundiário, que eram os grandes produtores de café, onde eles produziam e exportavam em grande quantidade para os Estados Unidos. Então, o café ele representava para o Brasil 71% das exportações. Mas em 1929, 445 milhões de exportações. E em 1930, 180 milhões. Então, foi uma queda muito grande. Os preços em queda e estoque elevados, falência dos barões do café, subida ao poder por parte de Vargas, onde ele introduziu a industrialização no país, através da Revolução de 1930. Então, veja, os Estados Unidos conseguem se reerguer, mas o Brasil, que era um país subdesenvolvido, ele assola ainda mais na crise de 1929. Olha, outra coisa, essa crise de 1929, ela vai dar subsídio aí, ela vai dar entrada aí para a Segunda Guerra Mundial, certo? Mas isso são assuntos que nós iremos ver nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É pequeno, mas próxima aula vai ser tudo junto, do capítulo 4 todo, tá? Aqui, ó, eu tenho algumas imagens para vocês. Quebrou, né? Quebrou o quê? Quebrou a economia americana. A crise de 1929 gerou várias revoltas, várias crises econômicas, principalmente o desemprego. Aqui eu tenho o dólar indo pelo buraco, a sua economia falindo, mas não faliu. E um filme que ele retrata muito bem essa questão da crise de 1929 é de Charlie Chaplin, onde fala
Tempos Modernos. É um filme maravilhoso, onde ele trabalha justamente em uma fábrica, lá no meu estilo Fordismo, certo? Onde retrata totalmente essa questão da crise de 1929. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Trabalho. Esse trabalho é feito individualmente, certo? Vocês irão fazer um jornal para mim. Esse jornal, ele tem que ser uma breve notícia falando sobre a crise de 1929 no Brasil. Crise de 1929 no Brasil, certo? Esse trabalho é uma notícia pequena, mas que tenha uma gravura, que tenha a sua escrita, a sua letra. Não é digital, eu quero a sua letra, certo? Beijos e até a próxima aula.